Então a ideia é conversarmos hoje sobre crise convulsiva, João Altair e ouvintes aí, porque foi um babado aí do final de semana, dos últimos dias aí, né? Em relação a um fato aí que aconteceu, quem acompanha aí Big Brother, eu não sou que acompanho isso, né? Mas o assunto estava nas notícias aí, em função de uma crise convulsiva que aconteceu aí numa das atividades do Big Brother aí, nos desafios, né? Com um dos atores ali, o Castelli, né? E aí, diante da crise convulsiva, foram 2 episódios. No segundo episódio, uma crise convulsiva que a gente chama de tônico-clônico generalizada, né? E aí o ator, o Castelli, foi removido, enfim, né, para o hospital. Mas ali surgiram uma série de comentários das outras pessoas que estavam presentes ali durante o evento, né? Então a ideia é conversar um pouquinho para as pessoas saberem o que é a crise convulsiva, para entenderem sobre a crise convulsiva e também para saber o que fazer, mas principalmente para saber o que não fazer, né? Porque a crise convulsiva são 2 coisas. Saber o que fazer quando você está diante de uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva, mas também é importante saber o que não fazer para não atrapalhar, para não aumentar o risco, não aumentar o dano para a pessoa que está ali sofrendo, então, aquele episódio, né? Acho que isso é importante, então, por isso que a gente trouxe esse assunto na manhã de hoje, né? Certo. Então, nós temos que entender, primeiro, assim, a crise convulsiva ou epilepsia, ela é uma doença que acontece comumente, nós podemos dizer. Comumente, que a gente diz quanto? Até 10% da população podem ter crise convulsiva ou um episódio de crise convulsiva ao longo da vida. Mas, claro, isso não significa que ele vá seguir tendo crises convulsivas. Por quê? Porque tem uma série de causas que podem gerar uma crise convulsiva. Mas aproximadamente 2% da população mundial tem que fazer acompanhamento por crise convulsiva. Então, por isso que a gente diz que é uma doença altamente prevalente e por isso que nós temos que entender para poder realmente ajudar quando tem uma pessoa que está sofrendo uma crise convulsiva, né? Então, como é que acontece a crise convulsiva, João Altair e ouvintes? Então, nós temos que entender que o cérebro da gente, o sistema nervoso central, ele funciona com descargas elétricas, né? O que a gente chama de despolarização, repolarização, são descargas elétricas no sistema nervoso central. E é isso que faz com que você pense, é isso que faz com que você movimente o olho, com que você fale, com que você movimente os braços, as pernas, tudo através de impulsos elétricos, né? É dessa forma que funciona o nosso sistema de neurônios no sistema nervoso central. Só que muitas vezes essa descarga ela acaba sendo uma descarga exagerada, uma descarga não controlada. E aí existem 2 tipos dessas descargas. As focais, as que são pontuais, e as generalizadas. As generalizadas são descargas em que acontece nos 2 hemisférios cerebrais, vamos chamar assim. E essas crises generalizadas, quando acontecem, é que fazem com que a pessoa perca a consciência e tenha aqueles movimentos de contratura muscular, aquilo que a gente chama de crise tônico-clônico generalizada. E a pessoa às vezes fica cianótica, porque isso atrapalha por alguns instantes a própria respiração, a pessoa muitas vezes baba, a pessoa muitas vezes morde a língua e às vezes sangra um pouco, a pessoa muitas vezes perde o controle esfincteriano, evacua ou urina na própria roupa, né, em função da crise, e faz aqueles movimentos típicos, né, de contraturas e abalos musculares, e que, obviamente, faz com que ela perca a consciência, daí caia ao solo, muitas vezes, né, conforme ela estiver, e muitas vezes até ela se fere nessa queda, né? Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando, né, em lugares de risco até, ou até dirigindo muitas vezes, né? Ou até, eu lembro de uma senhora que tinha crises de repetição e ela tinha os braços todos cheios de cicatriz porque ela caía às vezes, tinha crise enquanto estava fazendo comida, preparando o alimento, e ela caía em cima do fogão às vezes, né? Imagina isso. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre a crise convulsiva,
para que a gente entenda isso, né? E para que a gente consiga saber o que fazer, o que não fazer nesses episódios, né? Então, é importante a gente, então, saber, né, esses sintomas. Então, são movimentos nessas crises generalizadas, tônico-clônico, musculares, abruptos, né, descontrolados de todo o corpo, perda da consciência, a pessoa vai ficar inconsciente, né? Ela vai ter o olhar também fixo, ou fecha o olho, ou tem, digamos assim, o que a gente chama de pestanejo, né? Fica piscando repetidamente, movimentos de mastigação persistente, né? Mordedura de língua, que nós já falamos, a cianose, a perda de esfíncter, né? E o que faz, quais as causas, então, para que uma pessoa tenha crise convulsiva? Então, muitas vezes, as crises convulsivas, elas são por lesões cerebrais que a pessoa já tem, né? Por exemplo, ou a pessoa já teve um AVC, ou então tem uma sequela, um dano cerebral prévio, ou a pessoa teve um traumatismo craniano prévio e já tem um dano em uma parte do cérebro. Pode ser por problemas infecciosos agudos ou sequelas de problemas infecciosos crônicos que ela teve, como uma meningite, uma encefalite. Pode ser uma lesão cerebral tumoral, maligna ou não, né? Mas pode ser, por exemplo, por toxoplasmose, né? Muitas vezes a toxoplasmose, ela faz lesões cerebrais e a pessoa pode ter crise convulsiva em função disso, né? Má formação congênita, muitas vezes, do sistema nervoso central. Outra questão comum é a falta de oxigênio durante o trabalho de parto, que acontece, aquilo que a gente chama de anóxia neonatal, aquelas crianças que muitas vezes sofreram ou tiveram falta de oxigenação cerebral durante o trabalho de parto, né? Muitas vezes o abuso de drogas, o abuso de álcool, a abstinência, muitas vezes alcoólica, faz com que a pessoa tenha crise convulsiva tônico-clônico generalizada, ou seja, é aquela pessoa que bebia em grandes quantidades por muito tempo e de repente ela subitamente parou com a bebida. Então, alguns dias depois, essas pessoas são predispostas a fazer crise convulsiva pela abstinência ao álcool, né? Mas também é importante lembrar, João Alter e ouvintes, que tem outras situações que podem fazer com que a pessoa faça crise convulsiva. E dentre elas, por exemplo, é o estresse. Então, nessa situação, por exemplo, do ator aí, do Big Brother, né? Eles estavam num desafio, numa prova que eles chamam, e essas situações de estresse, para quem tem muitas vezes um limiar baixo para convulsão, pode desencadear crises, né? Então, o estresse, a privação de sono é outra coisa que pode predispor a status epilético, crise convulsiva, no caso, né? Em pessoas que já têm uma predisposição. Hipoglicemia, ou seja, longos períodos sem alimentação, é uma das causas de crise convulsiva. Mas a causa mais comum de crise convulsiva, João Altair e ouvintes, é abandono de tratamento. Então, tem muitas pessoas que, dentro desses 2% que eu falei da população, que tem algum problema e faz crises convulsivas e que muitas vezes, por si só, sem orientação médica, abandona o tratamento. Então, a causa mais comum de crise convulsiva, né, é abandono de tratamento em pessoas que deveriam fazer o uso rotineiro de uma medicação. 9h19, Rádio Planalto, estamos aqui no Saúde em Dia com o médico Dr. Júlio Stobe, falando sobre crise convulsiva. Na época a gente chamava isso de ataque, isso? Exatamente, um ataque, né? No fulano, um fulano ataque, exatamente. Fulano, né? Toma Gardenal. Isso aí. O Gardenal é um medicamento? O Gardenal é o fenobarbital, é um dos medicamentos que a gente usa para crise convulsiva. E é um medicamento muito eficaz, aliás, que tem dá resultados muito bons para controle das crises convulsivas, né? É um medicamento utilizado até hoje, claro. Hoje tem uma série de outros medicamentos, tem o Idantal, né? Enfim, pregabalina, tem uma série de outros medicamentos mais modernos que têm menos efeito colateral, mas esses antigos muitas vezes ainda são utilizados aí, né? Como adjuvante ou muitas vezes como monoterapia até para tratamento, né?
Doutor, tem pacientes que têm que conviver sempre, então, com esse problema? Ou... exceto esses casos aí de estresse momentâneo ou não, hein? Existe muitas vezes, como eu falei... Eu já ouvi, conheço, inclusive, pessoas que a vida inteira tomando Gardenal. Isso, medicamento, né? Controles. Isso, então o que acontece? 10% da população, em algum momento da vida, pode ter uma crise convulsiva. Mas aí ela pode ser por uma série de fatores, como, por exemplo, quando você pega crianças, elas podem ter isso por febre, muitas vezes, né? Uma febre elevada numa criança pode fazer com que ela faça crise convulsiva, por exemplo, e que depois essa criança não vai ficar com crises convulsivas ao longo do tempo. Certo. Por isso que até 10% da população tem crises convulsivas ao longo da vida, um episódio, né? No entanto, apenas 2% é que tem ao longo da vida, entende? Então, 8% aí tiveram e nunca mais vão ter, né? Agora, 2% tem ao longo da vida. E aí o seguinte, a epilepsia, ela geralmente não tem cura, mas ela tem controle. Eu acho que essa é a questão mais importante, né? Então, até 70%, 80%, o tratamento é muito eficaz para controle dessas crises. Claro, tem situações num outro extremo, né, que precisam uma série de outras medidas, muitas vezes, às vezes tem até pacientes, né, que precisam uma intervenção cirúrgica para isso, para crises convulsivas, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é uma repórter, né, e ela tinha crises muito intensas e seguidas e muita dificuldade de fazer o manejo com tratamento, né? E ela acabou fazendo uma intervenção cirúrgica para uma equipe lá da PUC Porto Alegre, tem uma equipe que faz esse tipo de intervenção, né? E ela, controle total das crises, exerce hoje suas atividades aí de forma normal, né? Com tratamento cirúrgico. Com tratamento cirúrgico. Mas isso é a exceção da exceção, tá? Então, é um extremo desse amplo espectro aí que a gente tem em relação à crise convulsiva. O normal, em 70%, 80%, é resolvido com o tratamento aí, com os chamados de anticonvulsivantes. 9h22, o ouvinte pergunta, bom dia, o que causa a crise convulsiva? Então o senhor já deu um toque aí, e ainda ele complementa, a fraqueza piora? Fraqueza, uma pessoa que está fraca fica... É uma pessoa frágil, se ela não se alimenta, tudo, né? enfim, né? Se ela não se alimenta, se ela não tem uma ingesta adequada, enfim... Né, de água, de eletrólitos, né? De alimentos, ela pode ficar mais vulnerável, não há dúvida, né? É possível esclarecer, doutor, quanto aos níveis de glicose glicada? É normal ou quando é pré-diabetes, picada de inseto, por exemplo, pode dar crise de convulsão? Olha aí, ó, uma picada de inseto pode provocar uma crise convulsiva dessa aí ou não? A hemoglobina glicada, ela tem que ficar abaixo de 5,8, né? De 5,7 para menos, né? Acima disso tem ali um pré-diabetes e depois níveis mais elevados de diabetes, né? Mas isso, no caso agora, não, digamos assim, é mais fácil você ter uma crise convulsiva por uma glicemia baixa, por uma hipoglicemia, que por uma hiper, né? Claro, a hiperglicemia em estados bem elevados pode dar, sim, crise convulsiva, redução de sensório, aquela coisa toda, né? Mas tem que ser bem elevada, né? No caso do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, muitas vezes tu tem um quadro de cetoacidose, que também pode levar à crise convulsiva, mas secundário daí à cetoacidose, que é outra situação, né? A picada de inseto, muitas vezes, por si só, tu tem duas situações. Uma é o estresse da picada, do medo, da dor ali, que em pessoas que têm um limiar reduzido para crise convulsiva podem levar, mas também pode acontecer um estado de ansiedade. A pessoa, num estado de ansiedade, se ela tem um limiar convulsivo menor, ela pode fazer crise. Por quê? Porque num estado de ansiedade a pessoa muitas vezes hiperventila. O que é hiperventilar? É respirar profundamente e com uma frequência respiratória maior que a normal, tá? Fazendo isso, a pessoa faz o que a gente chama de alcalemia, né? E a alcalose respiratória pode reduzir ainda mais o limiar convulsivo e fazer com que a pessoa tenha uma crise convulsiva realmente, né? Então, são detalhes assim que podem realmente acontecer. Mas a picada de inseto em pessoas alérgicas, muitas vezes, pode levar, sim, a uma reação anafilática, enfim, alérgica daí, mas aí é outra questão, né?
9h25, olha o depoimento aqui de uma ouvinte nossa, a Marili, que é diabética, ela diz o seguinte: bom dia, João Taê, bom dia, doutor Stobe, eu sou epilética, faço tratamento com carbamazepina 2 vezes ao dia, mas não posso viajar. Quando viajo, sinto muito enjoo, tenho convulsão, mesmo tomando remédio. Isso tem jeito? Pergunta eu. Olha aí, ó. Depoimento de quem sofre disso. Então, a carbamazepina é um dos medicamentos, né, dessas classes mais modernas, vamos chamar assim, utilizado para o controle da crise convulsiva, é um excelente medicamento, né? Claro, em situações de viagem, muitas vezes a pessoa tem aquilo que a gente chama de cinetose. Cinetose é aquela intolerância à viagem, né? Tá? Que a pessoa realmente tem náusea, muitas vezes vômito, enfim, né? Eu tinha isso quando era mais jovem. E isso pode acontecer, João Alteio, também quando tu vai pro mar, por exemplo, né? Com um barco pequeno, principalmente, também. né? Tentei de fazer uma pescaria. Isso aí. Quase morri. Aí, interessante que foi só sair do mar, pisou na terra, parece que nada tinha acontecido. Aí realmente quem tem isso acaba tratando os peixes, né? Que eu brinco, pessoal, porque geralmente a pessoa acaba vomitando ao longo do trajeto, regurgitando aí, né? Porque é uma situação bem desagradável. O que a gente recomenda nessas situações é fazer o uso, muitas vezes, se a pessoa, claro, ela não pode estar dirigindo, né? Mas fazer o uso do Dramin, né? O Dramin é um bom medicamento para cinetose, tá? Ele ajuda a reduzir o quadro, assim, de uma maneira bem eficaz. Mas aí, claro, se você tem esse quadro de cinetose, que nós chamamos de enjoo, quando você anda de ônibus ou anda de carro, ele é útil, só que tem que lembrar, você não pode usar o Dramin e dirigir. Por quê? Porque o Dramin dá sono. Essa é a grande questão. Doutor, em média, esses desmaios aí, eles duram quanto tempo, mais ou menos, ou não tem um tempo? Isso é muito importante, João Alteio e ouvintes, o tempo. Tá? Por quê? Porque se você estiver presenciando uma crise convulsiva, é muito importante que nas medidas que você deverá fazer é controlar o tempo. Tá? Por quê? Porque quem está assistindo uma crise convulsiva, ela é muito desagradável para quem não lida com isso no dia a dia. Para nós é muito tranquilo na emergência, uma crise convulsiva, na UTI, enfim, no hospital, né? A gente tem aquilo para a gente é algo muito tranquilo. Mas para quem não presencia isso no dia a dia, 1 minuto de crise convulsiva que você está presenciando parece que se passaram 20 minutos, porque é algo muito agoniante. Você vê a pessoa ficar cianótica, a pessoa caída no chão, a pessoa com aqueles tremores, muitas vezes mordendo a língua ali, mordendo o lábio, sangrando muitas vezes, né? E isso realmente causa um impacto muito ruim. Então a gente tem um sofrimento de ver aquilo e parece que o tempo não passa. Mas o tempo é importante. Então, dentre as medidas que você deve fazer se você presencia uma pessoa fazer crise convulsiva, é anotar o tempo da crise. Tá? Por quê? Porque existe uma situação extrema de crise convulsiva, que é o chamado de status epilético, tá? Ou que as pessoas chamam popularmente de mal convulsivo. É aquela convulsão que dura mais de 5 minutos. Então isso é uma situação grave, de urgência, essa pessoa tem que ser levada imediatamente para o hospital. Ou aquelas pessoas que têm crise e começam a ter crises repetidas sem se recuperar da crise anterior, ou que ficam convulsionando por mais de 30 minutos, né? Entre crises. Isso é o que a gente chama de status, né, epilético, e isso é algo bem complicado e que tem que ser levado imediatamente para um hospital para, muitas vezes, fazer medidas mais agressivas, como até entubar a pessoa para proteção de via aérea e controle realmente das crises para evitar dano cerebral. Então, por isso que é muito importante que a gente anote quanto tempo faz que a pessoa está convulsionando, quanto tempo ela começou, tá? Mas anotar, olhar no relógio, por quê? De novo, insisto nisso, porque a gente perde a noção de tempo, tá? Outra coisa importante que apareceu ali no programa, né, que alguém disse, olha, puxa a língua, segura a língua. Isso. Jamais você deve fazer isso. Ah, mas a pessoa pode morder a língua? Pode. Mas isso não vai dar danos para essa pessoa,
tá? Então você nunca deve colocar nada na boca da pessoa, você não deve tentar abrir a boca da pessoa, você não deve tentar segurar a língua, você não deve fazer nada do ponto de vista ou dar uma coisa para ela tomar, de forma alguma. Você não deve fazer nada em relação à cavidade oral. Segundo detalhe, você nunca deverá tentar conter a crise. Vamos segurar. Não, isso não existe, tá? Então você deve deixar a pessoa fazendo as contraturas, porque isso, como eu disse, é geralmente autolimitado. Então você não tenta conter a crise, tá? Outro detalhe importante, tentar afastar objetos de perto da pessoa que eventualmente possam ofertar risco à pessoa. Então a pessoa está, por exemplo, né, perto do fogão, tá? Perto do fogo. Bom, você pode até arrastar essa pessoa para longe do fogo ou longe do fogão, ou a pessoa está na beira de uma escada, por exemplo, né? Você pode lentamente arrastar essa pessoa para um lugar à beira de um precipício, perto do rio, sei lá, né? Enfim, afastar a pessoa daquilo ou dos objetos que possam lhe causar dano, né? Importante, você pode até colocar uma coisa embaixo da cabeça para que a pessoa não fique batendo a cabeça no piso, por exemplo, em função das contraturas. Então, se você tem ali uma blusa, um troço, um casaco, bota embaixo da cabeça, né? Quando passa a crise, botar a pessoa de lado, tá? Quando passa a crise. Durante a crise você não vai fazer nada porque você vai só atrapalhar, estressar ali, não há o que fazer. Então, esses são detalhes importantes, assim, para que a gente realmente possa oferecer um benefício à pessoa ali e evitar danos, né? O que mais? Por que não pode dar água, doutor? Não, porque a pessoa ela pode aspirar, né? Porque ela não está com controle adequado da via aérea, então essa água pode ir para o pulmão. Então não se deve dar água e não se deve, as pessoas uma vez, vamos dar uma coisa forte para cheirar, não. O pessoal às vezes tinha aquela ideia de vamos fomentar a pessoa com álcool. Não, porque vai acontecer o quê? Essa pessoa vai chegar no hospital e vai estar cheirando álcool. E aí até o próprio profissional pode se atrapalhar ali e achar que aquela pessoa estava bebendo, né? Então, isso não vai oferecer benefício e isso muitas vezes vai atrapalhar o atendimento. Então, não coloca nada na boca, de forma alguma, não tenta conter a crise, tá? Não tenta segurar a língua. Então, eu estou falando isso por quê? Porque isso foram comentários que foram feitos durante a crise convulsiva do ator ali no Big Brother. Então, jamais, isso não deve ser feito. Pode ser letal isso? Pode levar à morte ou não há casos? Normalmente não, tá? Normalmente, como eu disse, as crises convulsivas elas são autolimitadas, normalmente elas vão durar menos de 5 minutos, tá? E a pessoa vai ter o que a gente chama de período pós-ictal. O que é o período pós-ictal? Pós-crise, ela vai ficar sonolenta, vai ficar um período irresponsiva, tá? E depois ela vai acordar normalmente. Então, quem tem, muitas vezes, familiares que têm episódios de crise convulsiva, já sabe que essa é a evolução normal. Faz a crise, fica sonolento pós-crise e depois acorda como se nada tivesse acontecido e muitas vezes nem lembra do que aconteceu, né? Então, isso é o normal, tá? Mas é importante, né, pessoal, quem não tem o conhecimento ou quem não conhece muitas vezes a pessoa que está tendo a crise convulsiva, é importante sim chamar o SAMU ali, né, o 92, e levar essa pessoa até a emergência para que o profissional de saúde lá consiga dar o cuidado adequado, as orientações, enfim, e tomar as condutas adequadas. 9h34. Doutor, e teria um aviso prévio, assim, até para a pessoa que é paciente disso se precaver? Olha, vai me dar um ataque, vou parar o carro, vou fazer alguma coisa, enfim, ou não existe assim? Isso é importante. Isso vem assim, subitamente. Isso é importante, João Altair e ouvintes. Por quê? Porque tem pessoas que têm o que a gente chama de pródromos. O que são pródromos? A pessoa tem alguns sintomas prévios à crise, que ela já sabe, vou ter uma crise.
E isso depende muito da pessoa, depende muito do tipo de crise. Então tem pessoas, por exemplo, que começam a sentir cheiro de fumaça, né? Mesmo não tendo fumaça. A pessoa já sabe, vou ter uma crise convulsiva. Ou às vezes ela tem distúrbios visuais, eu enxergo umas estrelinhas e depois tenho a crise. Outras têm zumbido, né? Começa um zumbido no meu ouvido, eu já sei, vai me dar crise, né? Enfim, tem pessoas que conseguem realmente, que tem esses pródromos, e aí ela consegue antecipar que vai ter a crise, né? Isso até é importante, aí a pessoa não vai ficar em pé, ela senta no chão e tal, porque daí ela não vai cair, né? Porque esse é o grande risco, que você começa uma crise convulsiva em pé, tu tem o risco, por exemplo, esse do Big Brother, ele caiu, né? Mas caiu lá numa piscina de bolinha lá e tal, né? Então, aí já não se machuca, né? Mas a pessoa pode realmente bater a cabeça sério numa crise convulsiva, quando está em pé, e fazer até traumatismo craniano. Aí é a questão da queda, né? Aí é a questão da queda. E isso também tem que ser valorizado nos pacientes etilistas, tá? Isso a gente sempre orienta os alunos até, porque bem diz aquela frase, né? Você sabe os tragos que eu tomo, mas não sabe os tombos que eu caio, numa música, né? Tem uma música que fala isso, né? Então o que acontece? Muitas vezes o paciente que é etilista crônico, ele faz traumatismo craniano. E ele pode fazer hematoma durante essas quedas, e aí ele faz a crise convulsiva nem sempre por abstinência, às vezes por um hematoma que ele fez em alguma das quedas. Então, por isso que sempre que você tem um paciente etilista crônico que faz uma crise convulsiva e não fazia, é importante avaliar ele do ponto de vista de uma tomografia, porque esse paciente às vezes pode ter um hematoma extradural ali por um traumatismo craniano durante uma das quedas que ele teve. Alguma outra orientação para nós concluirmos, doutor Júlio Stobe? Eu acho que é isso, né? Vou revisar aqui então, manter a calma, tranquilizar as pessoas ao redor, porque as pessoas ficam todas apavoradas, evitar que a pessoa caia bruscamente no chão, se ela estiver sentada, por exemplo, deixar a pessoa deitada de costas durante a crise, tá? Se puder colocar um objeto embaixo da cabeça ali, macio, para evitar que bata a cabeça, né? Nunca tentar segurar a pessoa, impedir os movimentos, tá? Retirar objetos que possam machucá-la, que estejam próximos, né? Pós-crise, botar a pessoa em decúbito lateral esquerdo, de lado para a esquerda, afrouxar roupas, se tiver roupas apertadas, gravatas, cintos ali, né? Não introduzir objeto nenhum na boca da pessoa, não tentar segurar a língua, não dar tapa para a pessoa acordar, não jogar água, não fomentar com álcool, né? Geralmente esperar que essa pessoa depois vai acordar, vai recuperar a consciência, né? Mas o ideal é que você chame nessas situações o SAMU ali para levar ela até o hospital para que ela tenha uma avaliação adequada. Isso aí. Muito bem, pessoal. Olha, o programa fica disponível também na nossa live aí, né? Você quer acompanhar novamente, né? Ou compartilhar e mandar para alguém, pode compartilhar nossa live, né? Com o Dr. Júlio Stobe lá no Facebook. Agradecendo também a nossa ouvinte aqui, a Maria Dornelles, que adora o Henry Castelli. E perguntou se pode falecer de convulsão, mas o senhor já deu a resposta aí, então. Boa semana, doutor. Grande abraço aí e uma boa semana. Até a semana que vem.